Olá, caro cliente, meu nome é Santos, seja bem-vindo a mais este vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito das impressões, tá? Então, um pouquinho diferente dos relatórios, tá? Aqui seriam mais as impressões rápidas, uma impressão de venda, uma impressão de ordem de serviço, nota fiscal, consignado, tá? Então, essas impressões mais imediatas, assim, tá? Então, o primeiro passo é a gente abrir o assistente LS, tá? Que fica na área de trabalho. Então, quando foi feito a conversão para o gestor web, tá? No momento da entrega, fica disponível a parte do assistente LS. Então, vai abrir aqui o assistente, tá? E aqui ele vai ter o CNPJ, número de série e a razão, tá? Social da empresa. Aí que vai entrar com um e-mail, tá? Então, o e-mail, sendo que esse e-mail é o mesmo utilizado para fazer o login no portal do cliente e acessar o gestor. Então aqui, depois do e-mail, a gente tem a parte das impressoras. Então, no caso das impressões de venda, a gente vai ter aqui a impressora padrão. Então, como aqui é um exemplo, eu deixei uma impressora PDF, tá? No caso de vocês, vão escolher a impressora que vocês têm instalada na máquina para fazer as impressões. Tá? E aqui o serviço ele fica já iniciado, então é possível parar e iniciar esse serviço, tá? Então essas configurações elas já ficam salvas. Então se eu fechar, por exemplo, aqui e abrir novamente, tá? Então depois de conectado uma vez, ela já fica salva as informações, tá? Então, assim, esse assistente a gente não vai fechar ele. Então, ele vai ficar aberto na máquina para que as impressões sejam realizadas. Então, a gente vai só minimizar ele aqui. Então, ele vai ficar disponível aqui na barra de tarefas, tá? Como que é feito o processo? Aqui no portal do cliente, a gente vai acessar o portal com o mesmo e-mail que está lá no assistente, né? Vou acessar o gestor. Tá? Então aqui no gestor, eu vou fazer aqui como exemplo uma venda. Então eu vou vir no faturamento, central de vendas e vou fazer aqui uma venda. Vou salvar. Então assim, aqui quando eu salvo a venda, ele vai aparecer normalmente a pergunta se eu desejo fazer a impressão dessa venda, né? Então eu vou clicar aqui em sim para poder imprimir essa venda. Então ele vai abrir aqui a telinha de impressão, posso escolher o formato e vou dar um sim. Então aqui eu tenho a descrição do relatório, porque esse arquivo ele também é enviado ao Z. Então, se eu colocar aqui a enviar a impressão como não, por exemplo, então eu posso gerar o arquivo Excel dessa venda, aí tem a opção da disponibilização lá no Z, se é privado ou todos, que é a mesma situação da parte dos relatórios lá. Então aqui eu vou deixar, para fazer a impressão, na hora eu vou deixar como sim, e vou clicar em confirmar. Tá? Ele vai enviar o arquivo para o Z, e ao mesmo tempo ele vai enviar aqui para o assistente. No meu caso, ele abriu aqui para eu salvar o PDF, porque a impressora que eu escolhi é uma impressora PDF. Tá? Mas no caso de vocês configurando a impressora, ele já vai fazer a impressão automaticamente. Então eu salvei aqui, ele vai abrir aqui para mim a impressão. Tá? No caso aí configurada a impressora, ele já vai fazer o envio diretamente. Tá? E essa mesma impressão que foi enviada, ela vem aqui para o Z. Então, se eu acessar aqui o Z, com o e-mail, o mesmo e-mail e senha, né? Ela fica disponível aqui na parte de impressões. Então, a impressão está aqui, que eu fiz agora às 17h41. Tá? Então, esse é o formato, como é feito a parte de impressões rápidas no sistema. Então, essas impressões elas vão funcionar para tela de venda, consignado, ordem de serviço. Então, todos esses lançamentos ele vai dar essa possibilidade de fazer impressão. Lembrando que o assistente sempre tem que estar aberto. Se estiver fechado, ele não vai imprimir. Quando for aberto, ele começa a enviar as impressões.